Quando Deus quer falar conosco, ou nós queremos que Deus fale conosco, porque tem muitas coisas que nós não entendemos e precisamos que Deus fale de forma evidente, clara, esclarecedora. Deus fala para Jeremias, pastor Marcos, olha, primeiro Deus manda ele levantar. Em seguida, Deus manda ele descer. E Deus dá para ele um endereço. Deus diz assim, olha, vai à casa do oleiro. Então não adianta o homem ser arrogante, petulante, soberbo, altivo e dizer, Deus tem que me explicar, Deus tem que falar comigo onde eu estiver. Deus, não adianta assim. Porque Deus deu um endereço para o homem. Deus deu para o homem uma direção. O homem não pode querer entender Deus do seu jeito. Existe a Bíblia. O homem não pode querer saber o que é certo ou o que é errado, porque os preceitos, mandamentos e estatutos de Deus existem para isso, para provar o que é certo e o que é errado. Não é a minha mente que diz que é o que é certo e o que é errado. Não é a minha razão que diz o que é certo e o que é errado. Não é o que eu entendo que eu disse que é certo ou errado. O que é errado ou certo é Deus que determina. Se Deus diz que é errado, é errado. Pode 1 milhão de pessoas, 10 milhões de pessoas podem criar leis, podem criar uma ideia, podem criar uma ideologia, podem criar uma lei. Deus é que determina o que é certo e o que é errado. Quem concorda diz amém. Então pronto. Então não adianta você ir na ideia dos outros, não adianta você, pastor, mas a sociedade é assim, mas a lei é assim, mas o fulano diz assim, não. Você tem que saber o que Deus disse. O que Deus diz. Deus fala sobre tudo. Tudo. Deus fala sobre alimentação, Deus fala sobre saúde, Deus fala sobre exercício físico, Deus fala sobre o que comer, o que não comer, está tudo na Bíblia. Deus fala como tudo existiu, como tudo foi criado e como tudo deve ser. Então a primeira coisa que eu vou deixar bem claro para você aqui, é que se você quiser entender, entre aspas, se você quiser ouvir Deus, você vai ter que ir no endereço que Deus mandou você ir. E o endereço que Deus mandou Jeremias ir, Deus diz assim, eu quero que você vá na casa do oleiro. E para ir na casa do oleiro, você primeiro vai se levantar e depois você vai descer. Então você vai se despir da sua sabedoria, da sua ideologia, das suas razões, e você vai lá na casa do oleiro e lá você vai ouvir minhas palavras. E se eu não for lá? Se você não for lá, você não ouve. E se eu não for lá? Eu não te explico. E se você não for lá? Você não descobre. Eu só falo lá. Se você quiser, vai ser lá. Aí o Jeremias vai, levanta, desce à casa do oleiro, e Deus começa a dar uma lição para Jeremias,